Olá, meus queridos irmãos, satisfação tê-los aqui através do canal Falando Sério. Muito obrigado pela sua presença no canal e que Deus vos abençoe ricamente em nome do Cristo ressurreto. Bom, primeiramente eu peço para vocês deixarem um like, porque o like é muito importante, porque isso ajuda o analítico do YouTube a compartilhar o vídeo. E também, se você puder, se inscreva no canal. E se também eu peço uma gentileza, caso você possa, divulgue o link, né? Copie o link aí na descrição e coloque nas redes sociais para que a gente possa estar abrindo os olhos de nossos irmãos que estão presos dentro do aprisco. Meus irmãos, o assunto que eu quero trazer com vocês hoje pode até ser que demore um pouquinho este vídeo, peço a sua paciência. Se não der para assistir tudo, assista aos poucos. Mas nós sabemos muito bem que o mundo que vivemos hoje não é fácil para ninguém. Parece realmente aquele filme de ficção científica chamado Matrix, onde vivemos dentro de uma grande bolha de manipulações. E quem controla esse movimento são exatamente a elite global, os senhores do mundo. Eles que querem controlar e controlam tudo, né? Os ricos empresários, o topo da pirâmide. E nós que somos aí a cadeia produtiva desse grande sistema, continuamos então a sustentar este topo da pirâmide. E uma das coisas que faz com que deixa o próprio Criador muito chateado e magoado, modo de dizer, muito triste, são o comportamento, infelizmente, de muitas pessoas que têm usado da palavra de Deus para se vangloriar, para se exaltar, para se aumentar e para dizer que líderes poderosos, etc. O intuito desse trabalho não é fazer nenhum tipo de julgamento contra ninguém, mas assim mostrar a realidade dos fatos apresentados. Eu quero falar para vocês aqui porque Deus vai mandar para o inferno todos os pastores. Você pode estar pensando que o título é muito radical, mas não é. Eu vou te provar dentro das escrituras, usando a própria Bíblia, lembrando que a própria Bíblia se interpreta a si mesma. Eu não preciso dar a minha interpretação ou a minha opinião. A minha opinião, diante do Criador, não vale absolutamente nada. Eu não quero dar a minha opinião aqui ou forçar você a acreditar em uma coisa, mas sim mostrar para vocês a realidade de que diz a própria palavra de Deus. Então hoje nós temos aí pelo Brasil afora os maiores líderes religiosos da atualidade. Nós temos o Bispo Macedo, nós temos o pastor Silas Malafaia, missionário Eia Soares, e nós temos o Valdomiro Santiago. Se juntar todas essas pessoas, inclusive esses líderes, eles estão representando todos os pastores, todos eles. E por que o título do vídeo é tão forte? Porque eu vou te mostrar que esses homens, ao invés de pregarem a verdade da palavra de Deus, lhe incentivarem as pessoas, né, com a potência que eles têm, com a força que eles têm de persuasão da palavra, eles poderiam muito bem usar, né, de honestidade e trazer para as pessoas dentro dos templos que eles frequentam a realidade sobre a igreja. O que é ser igreja? Né? Eles deveriam ser sinceros e falar que dízimo nunca foi dinheiro, que não há necessidade deles bancarem templos luxuosos. Mas a ganância tem tomado conta desses homens. E o próprio Cristo, ele condena todos esses pastores. Inclusive veio desde lá de trás do Antigo Testamento. Esses 4 homens que está representando todos os pastores, sem exceção, todos, não importa se você é aquele pastorzinho que abriu um salãozinho pequenininho ali, né, que antigamente era um boteco, abriu ali. Não importa. Todos vocês que auto-intitulam pastores e usam a Bíblia dentro do sistema mentiroso protestante, você estará condenado à perdição. O Criador não vai passar a mão na cabeça de vocês. Inclusive, os próprios membros, as próprias ovelhas, que frequentam esses templos religiosos, serão também conduzidas por eles à destruição que o fogo vai fazer com a palha. Então, não é de praxe, todos nós sabemos que estes homens, há um tempo atrás, pela revista Feber, foi considerado um dos homens mais ricos do mundo.
Temos o Edir Macedo, que chegou a 1,9 bilhão em dinheiro, Valdomiro Santiago, 450 milhões, Silas Malafaia acumulou uma fortuna de 300 milhões, o R.R. Soares, 250 milhões, e o Esteve Hernandes, que é da Igreja Renascer, 130 milhões. Se eu for colocar aqui o pastor da Igreja Batista Lagoinha, e todos esses cães gulosos, então, somando todas essas riquezas que eles adquiriram através de dízimos e ofertas e de manipulações, isso aí daria para pagar todo o déficit que o Brasil tem, ou até mesmo resolver o problema da Argentina. Eu não estou brincando, não, de tanta riqueza que esses homens adquiriram. As Escrituras, ela é bem clara. No livro de Isaías, no capítulo 56, versículo 10, quando diz: as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem compreensão, nem entendimento. Todos sem exceção. Quando a Bíblia diz todos sem exceção, apenas seguem o seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Vinde, diz os pastores, vou buscar vinho, embriaguemo-nos com bebida forte e amanhã será como hoje, um dia incomparavelmente delicioso, ou até melhor ainda. Esses pastores nunca se satisfazem com o que têm. Agora veja o que diz no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 15. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O texto aqui nas igrejas representa as igrejas, tá? Isso aqui houve um erro aí de tradução. Então, quando diz o versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, que são pessoas, eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então você se pergunta, quem são esses cães gulosos? Você pode observar aqui, são cães devoradores, insaciáveis, são pastores. Então veja que esses cães gulosos são pastores. Todos os pastores serão lançados fora. Por que o título do vídeo não é sensacionalista? O título está bem claro. Porque Deus vai mandar para o inferno todos os pastores. Exatamente por causa da ganância, a enganação e a prostituição que eles fizeram com a palavra de Deus. O profeta Isaías já relatou isso há mais de 300 anos antes de Cristo. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem compreensão, nem entendimento. Aí você fala assim, poxa vida, mas deve ter pastor sincero. Não existe pastor sincero. Existem pastores enganados. Agora, sinceridade eles não têm porque eles se deixam levar e se manipular por aquilo que eles aprenderam em outros ministérios, saíram de lá e montaram seus próprios ministérios, mas seguem a mesma coisa que eles aprenderam. Eles não são pessoas realmente que encontraram o Cristo ressurreto. Falam de Deus, pregam bonito, falam uma bela filosofia, mas não têm um real compromisso com o Criador. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores, sem compreensão nem entendimento. Todos sem exceção. Apenas seguem o seu próprio caminho. Então são todos eles seguem o seu próprio caminho. Todos eles seguem o seu próprio caminho. Então aqui o Apocalipse diz que ficará de fora quem? Os cães. Aí você fala assim, peraí, mas quem é cães? Aí a pessoa pensa que é cachorro mesmo, né? Ou que é algum tipo de animal. Não. Esses cães ficarão de fora os cães. Os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame comete a mentira. Esses cães aqui cometem o quê? Comete a mentira. Como é que esses cães cometem a mentira? Induzindo as pessoas a trazerem dízimos e ofertas, enganando com a palavra de Deus, distorcendo tudo aquilo que as Escrituras ensinam. Então Isaías falou que são cães devoradores. Quem são os cães? São pastores. Aqui, sem exceção, nenhum deles será salvo. A não ser que você queira largar a mentira do cargo de pastor, porque
quando o texto bíblico no Novo Testamento diz assim, e eles deu para pastores, doutores, evangelistas, etc. Ele não está falando de cargo ministerial que você tem nas igrejas. Ele está falando de dom ministerial. É um dom espiritual, não cargo ministerial. É um dom espiritual. E o dom espiritual qualquer pessoa pode ter. Pode ter o dom de pastorear, que é ensinar, o dom de evangelismo, que é a mesma coisa, o de cuidar, o de ciência, das escrituras. São dons dados pelo Espírito. Tá? Isso não são cargos eclesiásticos. Nenhum dos apóstolos, eles receberam ali ordem de Jesus para abrir templos, placas, etc., e colocar toda a liturgia, como você vê nas Assembleias de Deus, um monte de homem fardados lá de gravata e terno em cima do púlpito, e fica aquela liturgia na igreja. Ah, vamos aí, agora é o culto das irmãs, agora vai ouvir o culto do não sei o que e tal. Então é uma grande bobagem. Ok, então está aqui a prova que Deus vai lançar fora esses caras. Mas por que Deus vai lançar fora esses caras? Porque são gananciosos. E o que a Bíblia conta sobre isso? Bom, 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam com muito sofrimento. Tá? Aqui não está dizendo que o dinheiro seria o mal, mas o amor ao dinheiro, porque todos nós precisamos de dinheiro. Nós não estamos aqui satanizando o dinheiro. O dinheiro é necessário para a nossa sobrevivência no mundo atual. Precisamos dele. Mas a Bíblia dá alguns respaldos. E aparentemente você pode ver que aparecem algumas supostas contradições a respeito do dinheiro na Bíblia, mas isso não é uma contradição. Depende da ocasião e depende do contexto que você está lendo para você entender, porque uma hora ela fala, não ajuntei os tesouros na terra, mas tem hora que ela fala que os sábios ajuntam dinheiro lentamente. Então você vai ver que isso não é uma contradição, depende do contexto. E o contexto é aqueles que amam a raiz do dinheiro. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Então não adianta você ficar se matando como esses pastores fazem para ficar ricos e milionários, porque a grande Babilônia vai cair. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amarás o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Então lhes disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12:15. Olha o que diz Eclesiastes 5:15. O homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. É o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora preste atenção no conselho de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 ao 10. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem numa ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. O dinheiro, ele traz em determinado ponto a felicidade. Mas ele não é uma felicidade concreta se você não tiver Deus. O que o conselho da Escritura nos diz é para que você não ame ao dinheiro e não faça com que o dinheiro suba à tua cabeça e você faça com ele o teu Deus, a tua vida, e se esqueça do teu Criador. Hebreus 13:5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Entenda o contexto da Escritura. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Provérbios 11:4. Quando chegar a ira de Deus, não adianta você ter tantas riquezas. O seu dinheiro não compra oxigênio, como não comprou aí na pandemia. Não compra os médicos, pode ter, não adianta. Tem pessoas que são milionárias, têm todo o dinheiro do mundo, mas não conseguem ter paz, não conseguem ter saúde. Por causa da sua ganância. E a Bíblia é bem clara que diz, de nada vale a riqueza no dia da ira de Deus. O Mateus capítulo 6, verso 19 nos diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Quer dizer então, que a Bíblia está dizendo que eu não posso fazer uma poupança para pagar uma faculdade, ou para comprar um instrumento de trabalho,
para comprar uma ferramenta de trabalho ou para abrir um comércio? Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Preste atenção que ela está falando num contexto de ganância. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Quer dizer, não tenha aquela riqueza como sendo o teu alicerce. Que se você tem aquela riqueza, você nunca vai ser abalado. Porque o próprio Criador vai dissolver, como está em Apocalipse 17, todo esse sistema milionário, todo esse sistema rico. A Bíblia diz que a Babilônia vai cair. As riquezas do mundo, todas esses bilionários, pessoas gananciosas que se envolvem com coisas dessa vida, serão totalmente arruinadas pelo próprio sistema. Então, veja o contexto que o Criador está dizendo, não acumule. Não acumular não significa você não guardar um pouco de dinheiro para que você consiga comprar um instrumento de trabalho e sobreviver. O que a Bíblia está dizendo no contexto é para que você não ame, né? Não seja tão ganancioso a ponto de você ficar a todo custo. Por exemplo, você tem vontade de comer um hambúrguer, mas não come o hambúrguer porque você tem que guardar aqueles R$ 20, né? Ah, mas eu estou com vontade, eu não vou comer, e você tem condição, etc. Então, se você tem aqueles R$ 20 e você está vendo que amanhã você vai precisar desses R$ 20 para você procurar emprego ou para você pagar uma conta de energia, é claro que você não vai gastar o dinheiro com o hambúrguer. Mas se você tem condição de pagar a conta e tem dinheiro para o hambúrguer, então que você faça. Mas não fique amando o dinheiro como sendo a raiz primordial da sua vida. A quem de generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Este verso, ele é muito usado por pastores para dizer que a pessoa tem que dar para o templo e Deus o prosperará. Vocês estão entendendo? Os pastores usam esse texto. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Então o pastor fala, você dá aqui generosamente para a obra de Deus e Deus vai aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então o pastor usa esse texto de Provérbios para dizer que se você não der para o templo, você vai cair em pobreza, você vai cair em desgraças, você vai cair em desolação. Mas não é isso o contexto. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Então aquele que não ama as coisas do mundo, mas ajuda o seu próximo, é aquilo que a Bíblia diz. Não é ajudar, olha só, o templo religioso a enriquecer esses líderes religiosos, mas é dar conforme as suas condições para aquele que está precisando. Jesus ele ensinou uma certa vez sobre a questão de dar esmola. Quando tu deres uma esmola, não deixa que a tua mão esquerda veja que a tua direita faz. Quando fizeres alguma coisa, não toque trombetas diante de ti. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não, porque se você fizer isso, os homens vão te glorificar e você já vai receber a sua recompensa. Mas quando tu der esmola, dê em secreto, que em secreto teu pai te recompensará. É exatamente isso, a confirmação do livro de Provérbios. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Lucas 6, 24. Esse pessoal aí, riquinhas, patricinhas, que moram em casas luxuosas, apartamentos luxuosos, mansões, etc. Todas essas pessoas já receberam a sua recompensa. Porque, na realidade, essas denominações religiosas são apenas a autoajuda psicológica para esse pessoal e eles pensam que estão servindo a Deus. Porque o pastor fala, tem que ser próspero, porque todo mundo tem que isso. Só que o próprio Jesus ele não tinha nenhum de reclinar sua cabeça. Jesus disse que no mundo tereis aflição. E a palavra de Deus ensina totalmente diferente dessa teologia da prosperidade, que é pregado por esses líderes religiosos. Olha o que diz o livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Aqui parece ser uma aparente contradição, mas não é. Preste atenção. Olha o que diz Provérbios 3:11. Eu vou comparar com Mateus 6, 19 e 21, e nós vamos comparar com 1 Timóteo capítulo 6, do versículos 8 e 9. Ok? Primeiro texto, Provérbios 13, 11. Será que isto é uma contradição? O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aí a pessoa que é cética vai dizer, tá vendo? Olha como a Bíblia é contraditória.
Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai-vos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então veja que em Timóteo 6 diz, por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então veja que Provérbios, ele não é uma contradição de 1 Timóteo e nem de Mateus. Provérbios está dizendo que a pessoa que ganha um dinheiro desonestamente, como é o caso do pastor e outras pessoas que ganham dinheiro desonestamente, esse dinheiro diminuirá. Veja o que está acontecendo com o pastor lá, o Valdomiro Santiago. Tantas riquezas, agora está endividado, está devendo todo mundo a justiça em cima dele, está tirando tudo que ele roubou dos fiéis. Agora, a parte B do versículo em Provérbios está dizendo, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios está dizendo exatamente que essas pessoas que ajuntam aos poucos são pessoas que sabem usar o dinheiro financeiro para ter uma estrutura, ou seja, para ter alguma coisa na sua vida, mas ajunta aos poucos com aquele objetivo. Não é o objetivo de ficar rico, de ficar milionário, não. O Provérbios 13, versículo 11, na parte B, ele é compatível com Timóteo. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, ficamos satisfeitos. Então, o provérbio está dizendo, aquele que ajunta, aquele que trabalha honestamente, que ganha o seu dinheiro honestamente e ajunta para criar a sua própria, o seu próprio comércio, a sua própria empresa, a sua própria independência financeira, esse prosperará porque ele está na questão da honestidade. Então, quando Jesus fala em Mateus 6, ele não está entrando em contradição com o provérbio, porque está dizendo não ajunteis tesouros na terra. Isso aqui já é referência para aquelas pessoas que são super gananciosas, aqueles que saem do normal. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a tentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 16 e 17. Ok? Então, pessoal, quando chegar o dia do acerto de contas, todos esses pastores que têm cargos, que usurpam as pessoas, vai cair em Mateus 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então, os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, ele lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos, irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de beber. Eu tive sede e não me deste de comer. Era estrangeiro e não hospedaste a sua casa. Todas essas pessoas aqui, irmãos, são líderes religiosos, são ricos, são pessoas que vão para a igreja com o intuito de ficarem ricas e milionárias. Eu quero que vocês atentem um pedacinho deste vídeo sobre a questão das riquezas desses líderes religiosos. Vamos ver. Arrecadar dinheiro. Nosso Deus, através do nosso apóstolo, colocou um propósito em nosso coração. Você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de R$1.000. Olha só, esses líderes religiosos, eles pedem dinheiro, faz barganha e ajuntam tesouros na terra.
Por isso que o título do vídeo é bem sensato e é uma realidade. Não adianta você criticar, não adianta você ficar achando ruim. E se você é pastor, olha, com toda certeza, você vai para o inferno. Você vai ser condenado. Porque mesmo que você não faça esse tipo de coisa, mas você está usando de barganha e de manipulação para enganar as pessoas da sua denominação religiosa. E nós estaremos enviando este martelo do nosso apóstolo. Aquilo que é considerado uma grande aberração religiosa, que são as campanhas que os pastores fazem para arrecadar dinheiro. Nosso Deus, através do nosso apóstolo, colocou um propósito em nosso coração. Você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de R$1.000. E nós estaremos enviando este martelo. É um dos mais peritos. O cara pede uma oferta de R$1.000, os membros vão até lá a agência bancária e faz uma transferência de R$1.000 e recebem um martelo, uma barganha, para que possam construir ali o seu patrimônio. Essas pessoas que frequentam os templos religiosos, as igrejas, com esse tipo de intenção da teologia da prosperidade, são pessoas, como diz a própria Bíblia, que lemos aqui em vários textos. Aqueles que querem ficar ricos caem em desgraças, em dissoluções. O Criador não está nesses locais. O Criador não vai passar a mão na cabeça nem desses líderes e nem daqueles que apoiam a esse tipo de conduta fora das Escrituras. Se você sabe que um cara cometeu um crime e você esconde ele, o crime dele, você é cúmplice. Você pagará. Então assim acontece no mundo espiritual. Assim acontece. Se você é aquele que paga R$1.000 para barganhar, acreditando no objeto, numa idolatria, e dizendo que Deus vai lhe dar tal coisa se você pagar para ele, que tipo de Deus é esse que esses evangélicos estão servindo? Que tipo de caráter tem esse Deus evangélico protestado e falado por esse tipo de pessoas gananciosas? E se não é o nosso Criador, se não é o Pai, são deuses inventados pelos homens. Tá? Então é uma coisa, irmãos, que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou tentar só um minutinho aqui destravar. Deu uma travada aqui, pessoal. Vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto. Peraí. É sim aquilo que é considerado uma grande aberração religiosa, que são as campanhas que os pastores fazem para arrecadar dinheiro. Nosso Deus, através do nosso apóstolo, né, colocou um propósito em nosso coração. Você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de R$1.000. E nós estaremos enviando este martelo. E um dos mais peritos nessas negociações é o seu líder, o polêmico Valdemiro Santiago. 100 pessoas com R$1.000. 1.000 pessoas vão investir R$1.000. Que em suas campanhas, que é feito dentro da igreja e transmitido pela televisão, arrecadam milhões vendendo desde toalhinhas ungidas a sementes de feijão. E pasmem com os valores dos produtos, que varia de R$100 a R$1.000. Por isso que a Bíblia chama esses caras de cães gulosos, né? Vamos conferir uma lista de produtos absurdos que a Igreja Mundial vende ou já vendeu aos fiéis. Bom, primeiramente é preciso anotar o que pretende comprar, ou seja, fazer a lista de compras. E para isso é preciso a caneta ungida do Valdemiro. E pedimos, consagra essas canetas, consagra esta água. Ele pega aquelas canetas Bic e deve pagar R$1 na caixa da caneta, em uma caneta, mas se comprar em grande quantidade ali, sai cuidando de 40 centavos, 50 centavos, ele comprou milhares. E disse que essa caneta da unção é para a pessoa assinar qualquer cheque, qualquer documento, e vai ter vitória, porque a tinta da caneta será consagrada por esse homem de Deus. A Bíblia chama esses caras de falsos profetas, sabe? E levarão a muitas pessoas à perdição.
Se você é da Igreja Mundial ou qualquer outra igreja, você vai perder a sua salvação. Você não tem salvação. A não ser que você esteja na enganação e você... Interessante que as pessoas elas desconfiam, mas elas não têm base bíblica para sair, porque elas têm medo de até então estar blasfemando contra esses homens. Mas não é. A Bíblia diz que é necessário que haja heresias, lá em Coríntios 11, para que os verdadeiros se manifestem. Tá? Então tome cuidado, gente. O custo dessa caneta é de 100, 50 ou 30 reais. Vamos lá, né? Caneta tá aqui, ó. Vou mandar para você. Liga para cá agora. Ofereça para o Senhor a obra dele, uma oferta de 100 reais. Para mim é muito. É difícil, eu não tenho ganho pouco, então ofereça uma oferta de 50 reais. Ou uma oferta mínima de 30 reais. Até 30 reais. Um dos maiores sonhos que cada um de nós temos é em ter a casa própria. E na igreja do Valdomiro podemos construir essa casa, comprando materiais de construção e ferramentas. Então pegue sua caneta de 100 reais e anote aí na sua lista o tijolo ungido no valor de 200 reais. Participe do mês da reconstrução, que farão uma oferta de fé e amor de 200 reais. Você receberá um tijolinho representando a reconstrução de sua vida. Agora anota também a pedra, que custa apenas 1.000 reais. Eu quero entrar com tudo, fazendo um voto de 1.000 reais. E nós vamos mandar para você esse envelope com a pedra nele, colada. Quando chegar na sua casa, você só remove e deixa a pedrinha guardada aí. O envelope também é simbólico para você. Bom, você vê, né? Uma pedra ungida que vai fazer com que as pessoas ganhem, né? E aí a gente lembra aquilo, pessoal. Por isso que eu te falo para vocês. Eu vou voltar, né? Para você ter uma ideia. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães, mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores saciáveis. São pastores, sem compreensão, nem entendimento. Todos sem exceção. Todos sem exceção. Não terão, sabe, salvação. E aqui o Apocalipse diz, ficarão de fora os cães. Ficará de fora da cidade celestial, ficará de fora da salvação, ficará de fora da redenção. Todos esses cães. E aqueles também que servem às suas dissoluções. Ah, mas os membros não têm culpa. Os membros não têm culpa se o pastor está enganando eles. Ah, não? Então veja o que eu vou te mostrar aqui. As pessoas falam, mas vem cá, se esses pastores estão fazendo coisa errada, estão enganando o povo, e o povo está sendo enganado, as pessoas serão salvas, professor. Não, não serão porque elas são cúmplices. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Insiste, seja insistente. Uma palavra, tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência a sã doutrina. Porque chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês viram aí? Então não adianta você chegar para mim e dizer assim, ah, não, mas Deus vai salvar as pessoas por causa disso e aquilo outro. Não vai. Todos serão condenados. Todos serão condenados. Tanto os pastores como os líderes. Sabe por quê? Porque tem pessoas que procuram. Elas vão atrás desses líderes religiosos. Elas não querem o conhecimento da verdade. Então, tanto eles vão para a perdição, como você, que frequenta essas igrejas. Não tem como escapar, gente. Não dá para escapar da ira do Todo-Poderoso. As consequências vão vir. E se você não tomar cuidado, você será penalizado por causa desses caras. Que tipo de evangelho você quer? O evangelho da facilidade? O evangelho de barganha? Esse Deus do protestantismo não é o Criador. 30 reais. Até 30 reais. Um dos maiores sonhos que cada um de nós temos é em ter a casa própria. E na igreja do Valdomiro podemos construir essa casa,
comprando materiais de construção e ferramentas. Então pegue sua caneta de R$100 e anote aí na sua lista o tijolo ungido no valor de R$200. Participe do mês da reconstrução, que farão uma oferta de fé e amor de R$200. Você receberá um tijolinho representando a reconstrução de sua vida. Agora anota também a pedra, que custa apenas R$1.000. Eu quero entrar com tudo, fazendo um voto de R$1.000. E nós vamos mandar para você esse envelope com a pedra nele, colada. Quando chegar na sua casa, você só remove e deixa a pedrinha guardada aí. O envelope também é simbólico para você. Bom, precisamos de uma colher de pedreiro para assentar os tijolos. Então, já anota aí. Colher de pedreiro da marca Prudente Construtor por R$153. Prudente Construtor. E do outro lado está a Cidade Mundial. Aonde você tocar vai ser abençoado. Vai enfiar isso no cimento e largar lá, pelo amor de Deus, né? É porque eu não trouxe a minha. Se você visse o tamanho da minha, a minha é maior do que a que eu usava quando eu era pedreiro. Então você vai investir R$153. Amém, gente? Para fazer o madeiramento do telhado da casa, precisamos de um martelo para pregar os pregos. Anota aí na sua lista, martelo da marca Justiça no valor de R$1.000. Você vai tocar com ele naquilo que você deseja, que seja quebrado, que seja esmiuçado. Você vai ligar agora em nossa central de atendimento e ainda hoje ou amanhã, se possível for, você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de R$1.000. Ah, não podemos esquecer que o trabalho de construção é o dia todo no sol. Então, para não esquentar a cabeça, já anota aí o chapéu do apóstolo por apenas R$ 49,90. Agora você também pode ter o chapéu do apóstolo Valdemiro Santiago, na cor preta, apenas R$ 49,90. Sabemos que trabalho de... Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Aonde está na Bíblia que Jesus fez esse tipo de coisa? Você está vendo como as pessoas morrem por falta de conhecimento? Você está vendo que essas igrejas, como a Universal, eu estou dando um exemplo aqui da Igreja Mundial do Poder de Deus, milhares e milhares de pessoas estão perdidas. Estão perdidas. Teve gente que vai falar assim, mas se não fosse essas igrejas, onde é que essas pessoas estariam? Bom, é claro que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, tá? Então, existem situações que o Criador permite, mas as pessoas não ficam lá dentro, porque o próprio Jesus, ele disse que as ovelhas dele ouvirão a voz dele, e não ouvirão mais a voz desses pastores que são lobos devoradores, tá? Eu ouvi a voz dele, por isso que eu saí do sistema religioso, por isso que eu saí do ateísmo, que é o lixo, a escória humana, é o ateísmo, e hoje sirvo ao meu Criador, ao Eterno, o Criador dos céus e da terra. Não esse Deus barganhado, mentiroso, cheio de fantasias, criada por esses cães gulosos. Não. De jeito nenhum. Então, se você pertence a isso aí, você é cúmplice. Porque você escolheu. Você escolheu ele. Timóteo diz, por não suportarem essa doutrina, acumularão para si líderes que falem de acordo com aquilo que você quer ouvir. É exatamente isso. A construção é muito exaustivo e precisa de hidratação. Então, não esqueça de anotar na lista a água ungida, que custa de R$100 a R$1.000. Então, você vai ligar, nós vamos enviar para você. É claro que quando você ligar, nós já vamos deixar separada a sua água. Você vai realizar uma oferta ou de R$100, ou de 200, 300, 400, 500 ou mais, ou R$1.000 ou mais. E finalmente, depois da casa própria construída, precisa-se de uma chave para trancar a porta da casa. Então, já anota aí, chave ungida no valor de R$300. Eu vou dar uma chave. Ela foi feita especialmente para quem quer mudar de vida, ser abençoado, aplicar o coração na obra de Deus, tá? Aí está a chave, ó. Gente, isso daqui não é a obra de Deus.
O Criador não habita em templos feitos por mãos de homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homem e não tem necessidade de ser servido por mãos de ninguém, como se precisasse de alguma coisa. Quando esses caras falam fazer a obra de Deus, isso é mentira. Estão fazendo a obra deles, é a obra do diabo. Não é a obra do Criador. Nunca foi. Por isso que você precisa acordar a tempo. Porque, querendo você ou não, aceitando você ou não, a verdade já está aparecendo. E o Criador está resgatando muita gente. Eu fico feliz em saber que milhares de pessoas estão saindo do ateísmo, várias pessoas estão saindo de templos religiosos, estão realmente se tornando igreja, que é a eclésia, os chamados. Aí, e você então vai receber essa chave e vai estar nesse grande propósito. É um propósito de R$300. Valdemiro, pensando em seu público, também vende, ou em sua igreja ou pelo Disque 0800 171 171, produtos de uso pessoal. Esses, pelo menos, os fiéis podem usar. Que tal uma fronha dos sonhos para pôr no travesseiro, dormir e sonhar com Deus? Ela custa apenas R$91. Então você vai vestir o seu travesseiro com essa fronha. Vai abençoar a sua vida. Se você quiser pegar mais de uma, é só você pedir. Oferta de R$91 vai depositar na conta da Igreja Mundial do Poder. Dê conforto aos seus pés, comprando o par de meias ungidas do Valdemiro, no valor de R$153. O par de meias, Setu uma bênção, consagradas no monte. E colabore com a obra de Deus com uma oferta de fé e amor de R$153. Essa cura chulé e frieira, ok? Que tal ser um fiel perfumado, usando o perfume do Valdemiro? Então, já compre o seu por apenas R$60. Pode influenciar na aquisição. Só que depois, o segundo e o terceiro que eu já tenho visto, senhoras que compraram para elas e para o marido, já estão comprando pela segunda e terceira vez por causa da qualidade do perfume. Por causa dessas campanhas absurdas promovidas por Valdemiro Santiago, barganhando milagres de Deus e arrecadando muito dinheiro, no ano de 2013, o nome do apóstolo é citado na revista Forbes como o segundo pastor mais rico do Brasil. Segundo a informação da revista, sua fortuna é estimada em $220 milhões. Valdemiro se posicionou publicamente, alegando ter provas que todo o dinheiro arrecadado é investido na igreja. A igreja tem despesas altíssimas. E eu tenho provas que é revertido para a igreja. Ele, considerado um pastor de pavio curto, tratou logo de processar a revista Forbes por calúnia e difamação. Valdemiro jamais parou com a sua invenção de coisas para vender em sua igreja. E percebemos que sua imaginação não tem fim. Em 2020, enquanto o país passa pela crise do coronga chinesa, ele aproveitou para lançar a campanha do feijão ungido. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando. Semente, Setu, uma bênção. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. Tem muita gente que pode semear 1.000. É claro, a venda das sementes do feijão é uma ótima forma de compensar o prejuízo que as medidas de distanciamento obrigatório pelo Ministério da Saúde causaram à igreja, resultando em baixa arrecadação. Tempo depois, em um culto, Valdemiro disse as seguintes palavras sobre a campanha do feijão. Eu estava sendo investigado, o deputado sabe, daquela supostamente ter mandado alguém parar de tomar remédio, não é isso, doutor? Eu prometi que ia dar um feijãozinho mágico para vocês para curar coronavírus? Segundo as próprias palavras de Valdemiro, ele não prometeu dar o feijão para curar o coronga. Seria o Valdemiro uma espécie de pastor de duas caras? Com uma mão ele dá e com as duas ele tira. Ao longo dos séculos, as estratégias dos líderes religiosos avarentos sempre estiveram por detrás de uma falsa religião, que se fundamenta na distorção das escrituras e na ambição dos bens terrenos, e sempre usando de mentiras. Segundo a Bíblia, Jesus falava com autoridade ao seu povo, e em tudo que Jesus falava ele era coerente.
tanto aquilo que ensinava e fazia e também o que vivia. Ser coerente é se transparecer como uma pessoa de autoridade em tudo aquilo que dizer ou fazer. No Antigo Testamento, Deus ordena ao seu povo a não mentir. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Vivemos um tempo em que o povo cristão tolera muitos pastores hipócritas, e são muitos os pastores esquizofrênicos que dizem e não fazem, sem coerência. Pessoal, pois é, eu deixei passar o vídeo aí para vocês terem uma ideia, voltando aqui, né, o título do vídeo, para a gente encerrar, porque Deus vai mandar para o inferno todos os pastores, todos eles, exatamente porque Isaías diz que esses são gulosos, são cães, eles nunca ficam satisfeitos, e o próprio Apocalipse que está dizendo isso, que os pastores vão para o inferno. Não sou eu que estou dizendo. Ficaram de fora os cães. Quem são os cães? Isaías 56, verso 10. São pastores, sem exceção. Todos eles são pastores que vão à perdição. Meu irmão, um forte abraço para vocês, que o Criador vos abençoe ricamente. Até o próximo trabalho. Desculpe pelo tempo, mas foi necessário para que nós possamos libertar outras pessoas da grande enganação religiosa. Fuja do sistema religioso, fuja dos templos religiosos, fuja dos pastores, fuja do ateísmo da internet, fuja, porque o ateísmo é uma das piores, dos piores movimentos surgidos nesses últimos tempos. Esse ateísmo militante que desmoraliza o Criador e não tem um pingo de discernimento com a verdade. Eles misturam as coisas para escandalizar o Criador. Não sabe diferenciar, né, das coisas erradas feitas pelos cristãos que torcem as Escrituras e eles querem culpar ao Criador sobre isso. Que Deus possa te guardar. Os tempos do fim se aproximam. Tchau, pessoal.